Queridos irmãos e amigos, eu sou Jaci Ferreira Soares, mais uma vez estou aqui junto com vocês para nós falar um pouquinho a respeito das Escrituras Sagradas. A pergunta que eu tenho hoje é o seguinte, é correto o crente dizer eu sou salvo? Às vezes é comum, às vezes nós vemos no dia a dia, né? O crente naquela alegria dizer eu sou salvo em Jesus, eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu já vi críticas, né? Já vi alguém criticar e dizer assim, mas o crente não pode dizer que é salvo. O máximo que pode acontecer é dele ser salvo. Se ele for fiel, se ele guardar a palavra, talvez ele será salvo no último dia. Mas o crente dizer que já é salvo não seria correto. Então hoje nós vamos falar sobre isso. É correto o crente dizer que é salvo ou ele apenas dizer que ele será salvo? Alguns lugares das Escrituras diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, por causa desta palavra aí, né, a maioria acredita que o crente, então, será salvo. E aqueles que dizem assim, eu sou salvo, eu estou salvo em Jesus, né? Um certo dia eu vi um tão empolgado, dizer assim, graças a Deus eu sou salvo, eu estou salvo. E alguns criticavam ele por isso. E eu quero mostrar para vocês hoje que não deve criticar. Quem diz isto está correto. É correto o crente dizer que está salvo, sim. É claro que ele não pode dizer isso com orgulho, né? Eu estou salvo, como se ele fosse salvo por si mesmo. Mas uma vez que ele diz assim, eu estou salvo por Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está perfeitamente correto. O crente já está salvo. Essa é a pura verdade. Vamos entender isso? Bom, para nós entender, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer o plano da salvação. Como que surgiu esse plano de salvação? Irmãos, o plano de salvação é da seguinte forma. Deus fez o homem, colocou no Jardim do Éden, aquela história que nós conhecemos, né? Quando Deus fez Adão, depois fez Eva, colocou no Jardim do Éden, o homem não era para morrer, o homem era para viver eternamente. Só que o inimigo foi lá e com o plano da morte, introduziu o pecado na humanidade. Através de Eva, o homem pecou e o homem então foi destituído de Deus, foi separado de Deus. O homem passou então a morrer. A partir daquele momento, quando Deus deu a ordem para que o homem não comesse daquele fruto que havia no meio do jardim, disse Deus, todas as árvores comereis livremente, mas daquela que está no meio do jardim não come, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Então, quando o homem morreu ali, quando o homem comeu aquela fruta, automaticamente ele já morreu espiritualmente. O homem foi cortado a relação do homem com Deus. O homem passou a ser de amigo a ser inimigo de Deus. Passou a pertencer do outro lado. E o homem era incapaz de se salvar sozinho. O homem foi enganado, caiu no pecado e ele não conseguia mais, jamais a humanidade conseguia se salvar do pecado. Nesse plano de salvação, precisava que morresse alguém inocente para que salvasse o homem. E dessa forma, Deus enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, mas sem pecado. Viveu aqui nesta terra como homem, portanto, ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Então, o Senhor Jesus não conheceu o pecado e ele, na sua carne, ele crucificou o pecado. Ou seja, ele morreu para salvar a humanidade. Agora, o homem que crer em Jesus Cristo, automaticamente ele já está salvo. Não está salvo, irmãos, no sentido assim de já entrou no céu. O homem ainda não entrou nos céus, mas ele já está salvo por Cristo, porque o homem, era impossível o homem se salvar por si próprio. A justiça do homem não conseguia salvar ele mais. Uma vez que ele caiu no pecado, por mais que ele queira, ele não consegue se salvar pela sua própria justiça. Dessa forma, o Filho do Homem foi enviado para resgatar o homem daquele estado miserável. O estado que o homem havia caído, que ninguém conseguia o levantar. Cristo veio para fazer isso. Eu vou ler aqui uma parte da instrução que o Senhor Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Está no Evangelho de João, no capítulo 3. Aqui Nicodemos era príncipe dos judeus e foi interrogar Jesus de noite. Rabi, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, não há possibilidade de ninguém fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
O Senhor Jesus foi instruindo ele ali, e num dado momento dessa instrução, ele falou sobre isso, a respeito da salvação do homem. Nós vamos ler aqui, capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 16 a seguir. Diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, é simples de entender. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo. Jesus Cristo disse assim, eu não condeno a ninguém, eu não fui enviado para condenar, senão para salvar. Então, alguém entende assim, quem não crê em Jesus, se nós não cremos em Jesus, Jesus vai nos condenar. Ao contrário, nós já estamos condenados. E crendo em Jesus, nós escapamos da condenação. É isso. O homem, ele já está condenado. Por isso disse Jesus aqui, quem crê no Filho do Homem não será condenado. Mas quem não crer já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, o único meio de o homem se salvar é crendo em Jesus Cristo. Uma vez o homem creu em Cristo, ele já salvou da morte. Ele já salvou daquele estado de condenação. Ele saltou da condenação para a vida. Nós ainda não recebemos a plenitude desta salvação. Ou seja, essa plenitude nós vamos receber quando o Senhor vir. Porque diz assim, o mesmo Senhor descerá dos céus e nos trará a salvação. Então aí sim, o homem vai receber a salvação na sua plenitude. De modo geral, vamos receber. Mas já estamos salvos no Senhor. O homem que crê, a mulher que crê em Jesus Cristo e aceita Ele como seu único Salvador, sabendo que nós mesmos não somos capazes de salvar, Ele é o único Salvador da nossa alma, então, crendo nisto, você já está salvo. E essas palavras corroboram com as palavras dos apóstolos. Eu vou ler aqui uma parte que o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, aqui no verso 18 e 19, diz assim, porque a palavra da cruz, aquela cruz que Jesus foi crucificado nela, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Olha que coisa gloriosa. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, nós que somos salvos, nós já somos salvos. Então não há nenhum problema no crente dizer assim, eu sou salvo em Jesus Cristo. Mas não diga isto considerando que você é salvo, porque você é santo, porque você é melhor do que o fulano, eu não sou como aquele vizinho tal, do que aquele amigo tal, que faz isso, que faz aquilo, então eu sou salvo. Não, não, não. Você é salvo pelos méritos de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para perdão do seu e do meu pecado, nossos pecados. Ele morreu na cruz e nós, crendo nele, nós nascemos uma nova criatura para o servir em novidade de vida. E nós fomos salvos em Cristo. Então, uma vez o crente creu no Senhor Jesus, ele está sim salvo. Fomos salvos daquele estado primitivo que o homem caiu no pecado, daquele estado miserável que o homem não conseguia se libertar. Precisava que alguém pagasse o resgate por nós. É como alguém se tivesse levado para a escravidão, fosse escravo, fosse vendido como escravo e ele não tivesse condição nenhuma de pagar o seu resgate. Ninguém poderia pagar o seu resgate. E o Senhor Jesus desceu, morreu por nós, pagou o nosso resgate, nos resgatou daquele estado miserável e nos colocou agora num patamar, irmãos, de reconciliação com Deus. Aqueles que eram considerados inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus pelo sacrifício de Cristo. Somos salvos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.